Escutem, ouçam com atenção. Que daqui a pouco muita gente vai entrar na filinha do perdão para esses dois jogadores, reconhecendo aí tanto o talento, mas principalmente a entrega que eles vão ter ao longo da temporada. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Não tenho dúvida que daqui a pouco muita gente vai entrar na filinha do perdão para esses dois jogadores, reconhecendo aí tanto o talento, mas Talento. Que talento o Matheus Alexandre tem. Ele é uma piada, rapaz, de jogador. Essa aqui é a realidade. Matheus Alexandre deveria ser proibido de jogar a bola no Brasil de forma profissional. Se fosse basear em talento. Talento? Qual é o talento que Matheus Alexandre tem, Guilherme Falcão? Ele é horroroso como jogador de futebol. Ele é um dos piores laterais de direitos que passaram na história do esporte. Em 4 meses, esse cara saiu de uma contratação de 9 milhões de reais até ser despejado do clube, chutado do clube. Esse vídeo aí que eu trouxe para vocês, o áudio, foi uma entrevista do Guilherme Falcão na Rádio Jornal, falando sobre Matheus Alexandre e Carlos Alberto. Tem aproximadamente, acho que uns 10, 12 dias, ou até um pouquinho mais, dessa entrevista que ele disse isso, né? Ele falou que não, Matheus Alexandre tem um grande talento. Pois bem, basicamente 2 semanas depois, o Departamento de Futebol do Esporte comunica oficialmente que está atuando junto aos representantes dos atletas Matheus Alexandre e Gustavo Maia na busca por novas oportunidades no mercado. O clube informa também que não renovará os contratos de Didi Plácido, lateral direito, e do atacante Leno Lobato, que se encerram no mês de junho. Enquanto as negociações não avançam, os atletas seguirão um plano especial de treinamentos desenvolvidos pelo staff do clube em suas dependências. Ou seja, a tendência é que Didi Plácido não seja mais relacionado, e Didi Plácido estava em festinha, Didi Plácido estava em festa, Didi Plácido está amando o Recife. Todo dia ele está no Paiva, todo dia ele tá lá no Paiva, na praia e tal. Todo dia ele tá bronzeado. Todos os dias ele tá bronzeado. Ele é mais certo do que o mar na praia do Paiva. Ele é mais certo do que o mar. E ele tava em festinha nesses últimos dias aí. Mas vocês acham que eu ia fazer vídeo aqui? Olha, de plástico tá em festinha. É um inútil em campo. É uma piada de jogador também. Aí vocês acham que eu ia fazer vídeo detonando de plástico? É claro que não, gente. É claro que eu não vou fazer. É a mesma coisa. Porra, eu vou detonar Vini Farias por ele estar indo pra festinha. Eu não vou detonar, não. Ele já é ridículo como jogador de futebol, não tá crescendo nada, nem relacionado pros jogos é. Então, para que eu vou ficar falando que ele tá indo pra festinha? Pra nada, gente. É claro que pra nada. Então, assim, só para pegar o contexto de plástico, de fato não tinha que renovar contrato com ele, tá fora do esporte aí, já tava fora há um tempo, né? Nem joga direito. E sobre Leno Lobato também é outro jogador fraquíssimo. Ainda tem gente que especulava, ó, será que não vale a pena pagar 15 milhões para ele? 10 milhões, 12 milhões, que era a multa dele ali, né? Ele com o de plástico ali, acho que ao todo era mais de 10 milhões de reais, 12 milhões por volta disso. 2 jogadores fraquíssimos que nem para a Série B, para ser um titular na briga para subir, nem servem. No máximo serve para composição de elenco num time de 10ª colocação, 12ª colocação. Nada muito além disso. Então, esses dois não vão fazer falta nenhuma por me errar, rua mesmo, tá? Agora, sobre Gustavo Maia, desses 4 que estão saindo aqui, esse é o único Gustavo Maia que eu queria ver um pouco mais dele na Série A. Heitor, tu acha que ele ia jogar muita bola na Série A? Não tenho convicção nenhuma, até porque pelo que a gente viu dele na média, na Copa do Nordeste e tal, pelo que a gente viu no Pernambucano, não era um jogador brilhante, não era um jogador de grande destaque, era um jogador de alguns bons lampejos. Só que ele tem uma característica que poucos jogadores do elenco do esporte têm, muita velocidade. E isso poderia ser importante para uma Série A. Ainda mais porque o esporte tem que jogar um pouco mais em transição, principalmente fora de casa. E Gustavo Maia poderia ser uma válvula de escape. Deveria ganhar mais minutos nos jogos. Mais uma vez, não estou falando que seria um grande jogador, teria um grande protagonismo, não estou falando isso. Mas seria muito mais útil do que um Romarinho da vida, que é um cisca-cisca da estrela e que já nem tem mais aquela velocidade que ele já teve em outrora, no Fortaleza 3, 4 temporadas atrás. Enfim, sobre Matheus Alexandre, esse daí, gente, é uma piada de mau gosto. Esse cara é ruim em todas as fases do jogo. Na fase... Eita, até quase que caiu aqui o microfone. Na fase defensiva, ofensiva, na parte psicológica, emocional, ele é frouxo para marcar, ele tem medo de marcar, ele tem medo de atacar, ele tem medo de dar um passe de 2 metros para frente.
Ele tem medo de chutar, ele tem medo de cruzar. Esse cara é ruim em tudo. Em tudo que esse cara tenta fazer, ele é ruim. É impressionante. E sabe o que eu tô mais espantado ainda? Como é que a gente pagou 9 milhões nesse cara, hein, velho? O quão irresponsável é o senhor Guilherme Falcão e o senhor Yuri Romão, o senhor André Figueiredo também. Todo mundo tá no mesmo balaio. Vocês são muito irresponsáveis, cara. É de uma irresponsabilidade sem tamanho. Vocês gastarem 9 milhões nesse tipo de jogador. Que ninguém nunca foi favorável à contratação dele por 9 milhões. Nunca, jamais. Ninguém olhava para ele. Velho, você nem acompanhava Matheus Alexandre, mas só de ver pelo Jalete você fala, é bagre. Pode ser um bagre útil, porque tem vários bagres aí que conseguem ser úteis. Consegue ter um bom papel na marcação, consegue cumprir bem a função tática e consegue ajudar, mesmo sendo um bagre. Beleza, tu vai contratar ele por empréstimo? Agora, pagar 9 milhões nele, pelo amor de Deus, esse é ridículo como jogador de futebol. E esse mesmo jogador, 3 dias atrás, foi titular contra o Cruzeiro. Aliás, 2 dias atrás, foi titular contra o Cruzeiro. Como esse time tá sem comando. Esse time é uma baderna geral. O Sport hoje é uma zona, é uma baderna geral em todos os departamentos, todos, sem exceção. E é reflexo do 4-0 contra o Cruzeiro na ilha. Então começa por aí, velho. De certo modo, tem que começar a ter uma reformulação, sim, lógico. Só para deixar claro, perguntam muito isso aqui para mim em live. Então, quais posições o Sport tem que contratar? Primeiro quais são as posições que o Sport tem que dispensar? Quais são os jogadores? De Plácido, Rua. Matheus Alexandre, Rua. Lucas Cunha, Rua. Antônio Carlos, Rua. Esses 4 aí tem que sair para ontem na zaga e na lateral. Não vão tirar Dalber, não vão tirar, nem vou falar aqui de Dalber, tá? Não era nem para ter contrato renovado. Eu nem vou focar muito na lateral esquerda do Sport nesse momento. Então, 4 peças do meio para trás ali, da zaga lateral para trás, tem que sair. Tem que contratar 4 peças. Tem que contratar agora pelo menos mais um lateral direito, no mínimo mais um, e de muita qualidade, porque a gente agora só tem Hereda. Matheus Alexandre vai vazar, só tem Hereda, irmão. De Plácido já vazou, entre aspas, contrato terminando, o Sport não vai renovar. Na zaga, aí você tem que contratar 2 zagueiros, um pela direita e um pela esquerda. O pela direita é mais para composição, não precisa trazer um grande nome para a direita, não. Porque tem o João Silva, tem o Rafael Thierry, e aí fica só esses 2 também. E na esquerda só tem Chico. Se tu me quiseres, Lucas Cunha não dá para contar. Tem que trazer um grande zagueiro pela esquerda. Beleza. Aí você vai um pouquinho mais para o meio. Duqueiroz não vão devolver, gente. Eu nem vou alongar muito debate aqui para Duqueiroz. Eu devolveria. Mas não vão fazer isso. Então, mas se fizerem isso, ótimo. Duqueiroz, Rua, contratava um segundo volante de qualidade. Domingues não tá jogando nada. Um segundo volante de qualidade. Independente se Domingues foi emprestado ou não, ou se Duqueiroz for devolvido ou não, independente do cenário, o Sport, na minha opinião, tem que contratar um segundo volante físico, que marca e que ataca, que tem qualidade na chegada no último terço de campo, para finalizar, para achar um bom passe, mas que também marque, que seja um segundo volante, e não um meio atacante ou um meio campista central como é Sérgio Oliveira jogando de segundo volante. Aí vai comprometer na marcação. Tem que contratar um segundo volante. Meio atacante, acho que nem precisa. Tem Lucas Lima, tem a guerra civil, né, de Lucas Lima com Sérgio Oliveira e a briga de egos. Se tiver que mandar embora Sérgio Oliveira para acabar com qualquer crise de vestiário e conflito, Rua para Sérgio Oliveira também. Mas, tipo, o setor de meio atacante, se eu não iria muito atrás nesse primeiro momento, não. Um ponta direita urgentemente, assim, urgente, é uma das principais posições, inclusive, e um centroavante, no mínimo, paciência, Rua, Arthur Souza, Rua, um centroavante titular, para chegar a ser titular, e um reserva. Um ponta direita, titular absoluto, tem que trazer, ou um ponta esquerda, tanto faz, um segundo volante, um lateral direito, no mínimo, e 2 zagueiros. O Sport vai ter que passar por um bom processo de reformulação durante a temporada, tá? Durante esse período agora de janelas, no mês de julho. A janela se abre no dia 12 de julho e vai até setembro. 12 de julho, só para deixar claro, abre para regularizar. Contratar, você pode contratar agora. Eu vou contratar, sei lá, Lionel Messi para o Sport. Contrata, só não vai poder regularizar. Só vai conseguir regularizar quando a janela se abrir, que é no dia 10, 12 ou 10 de julho, por volta disso. Enfim, um parênteses aqui, tá? Que eu dei muita gargalhada hoje. Fazia muito tempo que eu não ficava rindo bastante. Matheus Alexandre tá para ir para o Atlético Paranaense. O quão amadores são, o quão amador é o nosso futebol brasileiro, hein? Matheus Alexandre, o bagre máximo, master,
Ele é ridículo como jogador de futebol. O Atlético Paranaense já está interessado nele. A informação publicada pela Monique Vilela é que o Atlético Paranaense sinalizou interesse na contratação de Matheus Alexandre para a sequência da Série B. O Sport anunciou que busca um novo destino para o lateral direito de 26 anos, que foi adquirido por 9 milhões de reais. Pois bem, gente, é nesse nível que funciona o futebol brasileiro e os dirigentes. É esse nível de amadorismo, tá? É muita incompetência, cara. Como é que em pleno 2025, depois de uma temporada ridícula de Matheus Alexandre, tu ainda vai atrás dele? Beira o inexplicável. Detalhe que ele pode ser contratado por algum clube de Série A ainda, tá? Porque ele só jogou 4 partidas. Então, ele pode ir para algum outro clube de Série A. Alô, Ceará, se quiser aí, ó, Matheus Alexandre tá na área, meu irmão. Matheus Alexandre tá na área. Misericórdia, esse é horroroso. Bom, é isso, gente. O panorama geral do que aconteceu aí nas últimas horas no esporte. Faltou demitir o principal também, né? O senhor Guilherme Falcão, que ainda segue lá e vai continuar tudo pelo bem da amizade, né? A amizade é tudo, se dar sem esperar, nada em troca dessa união, é ter alguém para contar, na indecisão, nunca se desesperar, sempre... É isso aí, é a amizade e a lealdade da gestão de Yuri Romão afundando o esporte mais uma vez. Parabéns, Yuri, parabéns mais uma vez pelo selo de incompetente e amador. Tamo junto, gente. Abraço para todos vocês.